Olá. Então, mantendo o tema motivo na discussão e levando para mais discussões, eu vou apresentar a vocês uma série de vídeos, são 4 vídeos apenas, em que eu trato desse princípio a respeito do processo criativo de poesia especificamente. Para tanto, eu gostaria de chamar a atenção que os vídeos neste canal não tratam objetivamente, não traduzem, digamos assim, na forma de vídeo, as lições de nosso curso Arquitetônica da Poesia. No entanto, conversam com as lições. Aquilo que falei em vídeo anterior sobre referências, as referências queridas, sobre uma autoanálise a partir dessas referências e sobre motivo, em que apresentei também um vídeo à parte, especificamente falando do rio, em particular do rio Capibaribe, na obra do João Cabral de Melo Neto, citando uma organização de poemas do Cabral, feita por Inês Cabral, com uma fixação de texto e de bibliografia por parte de Antônio Carlos Sequim, dizem respeito a discussões que faço no Arquitetônica da Poesia. Inclusive, o Arquitetônica da Poesia, o nosso curso, abre, ou melhor, é aberto com o que chamo de questões de diagnósticos. Questões de diagnóstico, as quais se referem a pensar, levar você a observar aquelas referências, as referências mais queridas de sua formação, nomes de poetas e poemas mais pertinentes em sua formação e em sua vida. Na sequência, no curso, vem uma pré-lição, quer dizer, algo que antecede as lições. A pré-lição se chama Premissa por uma Pedagogia da Poesia, que dialoga diretamente com as questões de diagnóstico, fazendo uma orientação a como você realizar sua autoanálise. Para tanto, eu realizo minha própria autoanálise lá, a exemplo de como fazer, ilustrando como fazer, levando você a pensar como começar a escrever poemas. Ou, se você já escreve, levando você a parar para refletir, pensar sobre a sua obra ou o andamento da sua obra, notadamente se for uma obra ainda em início. Você escreve alguns poemas, guarda no computador, mostra aqui e acolá para alguém, publica numa rede social ou noutra, já participou de uma antologia, as pessoas sabem, às vezes, algumas, outras não, que você escreve poemas, até você já publicou um livro, então está ali no seu começo de carreira, né? Ou pensando uma carreira poética. Então, isso leva você, isso quero dizer, aquela premissa por uma pedagogia da poesia, refletir a esse respeito. E tratei de um tópico sobre o qual eu abri este vídeo, que é o motivo. Como disse no vídeo em que já apresento as referências queridas e a autoanálise, e também um vídeo à parte, né, em homenagem a João Cabral de Melo Neto, pensando agora nos seus 100 anos de nascimento, que comemoramos agora em 2020, dado que João Cabral nasceu em 1920. Então, vou me concentrar nesse ponto do motivo, né, estender a discussão, porque é um ponto que atravessa todo o curso Arquitetônica da Poesia, e penso que seja de grande interesse, dos motivos de escrever, o que leva a escrever e aí o como começar a escrever. Então vou falar da minha produção mais recente, que chamo Círculo de Wuhan, conjunto de poemas, e como começou o processo criativo. Aí, por sua vez, falo do motivo e começo a falar do processo criativo já neste primeiro vídeo e continuo isso nos próximos 3. Então, estou aqui com uma parte, o que é a metade
né, do livro, impresso, tal, Círculo de Wuhan. E vou fazer a seguinte consideração. Na verdade, eu não tenho apenas a metade produzida como está nesse material impresso. Eu tenho algo que 2/3 do livro em andamento. Em torno disso, né? Se fosse fazer uma conta, seria aproximadamente isso. O livro começa com um poema. O livro antes de ser livro, não o livro como tal. Mas o livro, antes de ser livro, para deixar mais claro o que eu quero dizer, começa com um poema. Diante desse contexto que vimos vivendo, o contexto pandêmico. E especificamente pensando no contexto pandêmico em face de governos com política fascista, como o atual governo da República do Brasil. Então, a inquietude, não a agonia, mas a agonização, né? O temor em face de outras pessoas, da aproximação de outras pessoas, o temor, inclusive, em relação às nossas pessoas queridas. Minha mãe se encontra lá no apartamento dela, meu pai se encontra lá no apartamento dela com ela, e assim minha irmã, e outras pessoas queridas que temos na vida, cada qual em suas residências, e você não pode vê-las, não é saudável para você vê-las, não é saudável para elas vê-las. E enquanto isso, desenvolvemos a compreensão da importância de preservarmos-nos e de preservar as pessoas que amamos. Mas também, enquanto isso, o tipo de política que se vê, algo que, para falar de uma maneira chula, abre as pernas, carteia pessoas, cambia vidas, leva uma série ao abate. E os números só crescem, mostrando que esse tipo de política não é boa. Chegou-se a falar, meses atrás, de vão morrer 5, 7 mil pessoas. Quem vão ser as pessoas? Não estamos mais falando de 5, 7 mil, porque esse número foi de longe ultrapassado. Já passamos de 52 mil pessoas mortas neste país. Já estamos beirando 1 milhão de pessoas adoecidas. E não chegamos ao pico da onda de contágio do coronavírus, porque a curva só sobe, só sobe, só sobe, só sobe. Nós chegamos ao pico quando ela se estabiliza e depois começa a cair. Então, sabe-se lá quantas pessoas ainda e quem são. Normalmente é de classe trabalhadora. Contamina-se todo mundo, o vírus não discrimina, disse isso no livro. Inclusive, chama a atenção a um texto de Judith Butler para falar a respeito. Mas quem sobrevive? Qual a maioria que sobrevive, que resiste, tem condições de tratamento? Enfim, tudo isso provoca. E eis o motivo que faz nascer um poema. Decreto Final contra a Liberdade. Procurem este poema na ação Corpo Quarentena do Corpo de Voz. Corpo de Voz é um grupo de performance vocal de poesia que eu dirijo junto com Maria Rita Paixão. Vocês podem encontrar a ação Corpo Quarentena aqui no YouTube. Se vocês digitarem hashtag Corpo Quarentena ou o nome do canal, Corpo de Voz, que é o nome do grupo. Procurando lá Jamerson Buarque, vocês vão encontrar a performance que fiz em vídeo de minha vocalização do poema Decreto Final contra a Liberdade. Esse poema vai ser, digamos assim, o estupim para o meu livro, para o Círculo de Wuhan. Mas eu ainda não estava pensando no livro. Eu pensava numa resposta a tudo isso que falei. No entanto, veio outra. Veio outra pensando sobre, nesse contexto pandêmico, em face de tudo que vimos vivendo, como disse, levando em conta sempre o contexto das políticas de governos fascistas, como o atual governo brasileiro, o que acontece com as relações pessoais mais íntimas, as relações conjugais, com os casais, que agora passam a conviver, uma vez em isolamento físico, social,
mais cotidianamente, não sai para o trabalho, levando em conta esse tipo de situação. Embora o isolamento físico-social tenha se reduzido em muito no Brasil. Aqui em Goiás, no início da quarentena, o estado e a capital, Goiânia, onde vivo, se destacavam nacionalmente por mais respeitarem. Chegavam a quase, o estado e a cidade, né, a capital, a quase 58% de isolamento físico-social respeitado. Hoje, esse número gira em torno de 35%, 34%, talvez 36% apenas. E o contágio, o número de contágio, o número de mortes, em face da redução do isolamento, aumentou exponencialmente aqui, como em outros lugares que fizeram esse mesmo tipo de política. Enfim, mas aí nesse contexto, o que acontece com os casais, aparece mais um poema. E pensando em cada variante desse motivo maior, que é o contexto pandêmico, em face de políticas fascistas de certos governos, como o brasileiro, outros motivos se agregam e vão dinamizando a necessidade de responder poeticamente a essa realidade. Até que cheguei a um conjunto de 8 poemas. E esse conjunto, finalmente, me fez pensar em produzir o livro, em organizar esse conjunto em relação a mais poemas no livro. Este livro, que nesse material impresso, né, pela metade, como eu disse, passei a chamar de Círculo de Wuhan. No próximo vídeo, falo como a partir do poema Estupim, Decreto Final contra a Liberdade, e dos 7 poemas que o seguiram, o conjunto dos 8, cheguei à organização que levou ao livro como ele se encontra. É isso, obrigado, até o próximo vídeo.